Vamos dar início a mais uma conversa com um doutorando de um programa doutoral do departamento. Neste caso eu vou conversar com o Emanuel Nogueira, que está a fazer doutoramento em Estudos Clássicos, é bolseiro da FCT, e a tese do Emanuel tem o título Recepção e Superação da Ética Aristotélica na Escola Jesuíta de Coimbra. Tem como orientadores a professora Margarida Miranda, da área dos estudos clássicos, e o professor Mário Santiago de Carvalho, da filosofia. Bom, Emanuel, bem-vindo a esta conversa, que é uma conversa que visa, no fundo, apresentá-lo ao departamento, à universidade, enfim, a toda a gente que se interesse por questões de formação universitária. Eu queria perguntar-lhe, Emanuel, se você, olhando para o seu percurso, onde é que você acha que começou o caminho que o levou a um doutoramento em estudos clássicos? Ou se prefere falar de coisas antes disso e à volta disso ou ao lado disso que para si são importantes ou são tão importantes também para si como o doutoramento que está a fazer? Enfim, esteja à vontade. Você é que decide por onde é que se começa. Então, boa tarde antes de mais. Agradeço o convite para aqui estar e participar nesta conversa. Pronto, de facto, eu para falar da minha chegada aos estudos clássicos, se calhar tenho que recuar uns bons anos antes também, alguns anos antes de entrar para a faculdade. Pronto, e o motivo pelo qual vim para Coimbra. Pronto, isto começou a minha vinda para Coimbra quando Guimarães foi a capital europeia da cultura, em 2012, que eu tocava, pronto, desde novo que estou, pronto, no mundo da música e gosto de tocar, e participei num evento que juntava músicos de toda a cidade. Entretanto estavam lá dois músicos com guitarras portuguesas, eu decidi experimentar e gostei muito. Decidi inscrever-me em aulas de guitarra portuguesa. Portanto, fui à escola de música do meu irmão para me inscrever em aulas e eventualmente calhou-me um professor de guitarra de Coimbra. Eu nem sabia a diferença que havia uma guitarra de Coimbra em Lisboa. Eu, a partir dessas aulas de guitarra de Coimbra, comecei então a conhecer o mundo que era Coimbra e toda a cultura à volta da universidade. Portanto, quando chegou a altura, no final do 12º ano, de candidatar à universidade, decidi então que queria vir estudar para Coimbra e decidi como curso a filosofia, porque é uma área que eu tenho desde então novo. Você veio para Coimbra por causa da guitarra. Exatamente. Aliás, a minha mãe diz que eu escolhi primeiro a guitarra e depois a cidade, depois o curso. Não sei se é bem assim, mas foi de certa forma uma escolha interligada, não é? E de facto, pronto, vim para Coimbra por causa disso, por causa da guitarra, antes de mais. E decidi, pronto, escolhi filosofia porque era uma área que eu gostava já desde muito novo, sempre gostei muito de ler. Sempre gostei muito de me questionar sobre as coisas, então quando foi o momento de escolher um curso, escolhi a filosofia. Portanto, eu chegando a Coimbra tive sempre estas duas vertentes: por um lado, pronto, os meus estudos, e por outro a minha participação em organismos culturais. Pronto, tive uma participação muito grande na secção de fado da Associação Académica, fui presidente, toquei nas jornadas. Mas toca, não canta? Toco. Canto se for em coro, como fiz parte da estudantina universitária de Coimbra também, cantava, mas sozinho não canto, toco, sim, exatamente. E pronto, foi assim que cheguei a Coimbra, cheguei a filosofia. Entretanto, no meu segundo ano, pronto, e logo na filosofia tive desde o início um grande interesse na filosofia medieval, filosofia antiga e medieval, apesar de, pronto, de gostar de todas as épocas da filosofia. Era uma área que me despertava mais, esta área da filosofia medieval. E naturalmente para a filosofia medieval é importantíssimo o estudo do latim. E no meu segundo ano de licenciatura houve a reforma da oferta formativa na faculdade, que permitiu a realização de menores noutros cursos da faculdade. Então eu decidi fazer um menor em estudos clássicos para começar então os estudos de latim, que na altura foi um esforço muito grande, porque comecei no segundo ano, portanto ia fazer 6 níveis de latim em 2 anos. foi muito puxado, portanto. Não tinha estudado latim? Nunca tinha estudado latim. Foi, pronto, mesmo, pronto, que é uma pena que neste momento muito poucas escolas secundárias oferecem a aprendizagem em latim. Portanto, tive esses 2 anos dedicado intensamente ao latim e pronto, e aí descobri de certa forma aquilo que eu chamo as minhas duas grandes paixões académicas, que é a filosofia por um lado e o latim por outro.
E neste entretanto surgiu um projeto aqui na faculdade, apoiado pelo Sr. Reitor da altura, o Dr. João Gabriel Silva, que era de publicação edição e publicação dos chamados Conimbricenses. O curso Conimbricense, que foi um curso, se já falaremos mais à frente disso, teremos a oportunidade para falar disso, um curso de filosofia produzido aqui em Coimbra, no século XVI, e eu fui convidado para integrar esse projeto como transcritor. Fui convidado pela doutora Margarida Miranda e pela doutora Carlota, e então integrei esse projeto e foi assim que comecei a meter um pé no Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos e a começar a entrar também neste mundo e a conhecer as pessoas neste... E pelo que eu vejo do seu currículo, fez muita transcrição. Fiz, exatamente. Eu fiz muita transcrição. Pronto, esse foi o primeiro projeto, eu julgo que foi o primeiro em que tive envolvido, não como tradutor, mas como transcritor. Entretanto, também colaborei noutros projetos mais pequenos. E pronto, a partir daí comecei então a transcrição implica saber latim, mas provavelmente também ajuda a evoluir na aprendizagem do latim. Sim, sem dúvida. Ajuda muito saber o latim, porquê? Porque estamos a falar de textos que muitas vezes têm abreviaturas, por exemplo, uma pessoa, e o latim, como as palavras no latim são declinadas, não é? A terminação da palavra depende da função sintática da palavra na frase, portanto é muito importante também conhecer o latim, caso contrário torna-se muito difícil fazer uma transcrição. E depois também, foi uma mais-valia também na aprendizagem do latim, exatamente, para conseguir ganhar uma maior intimidade com a língua neste processo, no processo de transcrição, e também de um maior conhecimento da própria filosofia, da chamada segunda escolástica, que é a filosofia deste tempo e do curso conimbricense. Depois, terminando a licenciatura, fui para o mestrado em filosofia, ainda fiz o ano curricular, mas depois surgiu a oportunidade de abrir uma bolsa de doutoramento no Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos, então eu decidi avançar e saltei a tese de mestrado à frente e decidi avançar logo então para a investigação que estou a fazer agora. Consegui submeti então um projeto, consegui a bolsa de investigação e estou aqui agora então já mais dentro dos clássicos, não é? Sempre trabalhando com a filosofia, porque a minha tese junta várias áreas, nomeadamente esta área dos estudos clássicos, no período renascentista já, e com a filosofia. Que é uma tradição muito forte em Coimbra. Que é uma tradição muito forte em Coimbra, exatamente. Sim, muito forte, sim. Do latim renascentista. Até porque Coimbra teve um papel cimeiro em Portugal nisso, sim, claro. Na altura. Claro. E então, a sua tese é sobre, enfim, o título já o disse, a recepção e superação da ética aristotélica na Escola Jesuíta de Coimbra, e tem dois orientadores que, enfim, não podia estar mais bem entregue. Exatamente, sem dúvida. A professora Margarida Miranda e o professor Mário Santiago de Carvalho. Quer apresentar-nos, eu tenho aqui as perguntas de investigação da sua tese, mas quer apresentar-nos a sua tese. Sabe que a lei que regula os ciclos de estudos em Portugal, desde Mariano Gago, que criou o processo de Bolonha, a certa altura diz lá qualquer coisa que se devia ler sempre aos estudantes de doutoramento, que um estudante de doutoramento tem de ser capaz de comunicar o tema da sua tese em ambiente académico e não académico. Eu digo sempre aos estudantes, aos meus estudantes, imaginem que estão no café, sei lá, tropical, ou no académico, e que têm de explicar a tese a alguém com quem estão ali a conversar, ou que têm de explicar a vossa tese à vossa avó, não é? Sim. Vejam se conseguem. Acha que consegue? Posso tentar, não é? Isto é sempre, quando nós estamos assim embrenhados nestes ambientes mais académicos, cometemos um bocado sempre este pecado de ser demasiado eruditos e às vezes até a tornar questões mais complexas do que aquilo que são, na verdade, até na apresentação das próprias questões. Pronto, então eu estudo em específico uma página da nossa história, não é? Da história de Portugal e da nossa cultura e da nossa filosofia, sobretudo, que é uma página que tem início com a inauguração do Colégio das Artes em Coimbra, o Real Colégio das Artes, a mando de Dom João III, para a renovação dos estudos em Portugal. Pronto, isto já tinha tido antecedentes antes com as escolas do Mosteiro de Santa Cruz, nomeadamente, e em 1555 este Colégio das Artes é entregue à Companhia de Jesus. Pronto, logo desde o início, o colégio teve sempre cada vez mais alunos a frequentar as suas aulas, até porque tinha nomeadamente o ensino gratuito.
E os jesuítas tiveram, aliás, toda uma rede de colégios enormes em Portugal, colégios que podem ser comparados, de certa forma, ao ensino secundário de agora, porque uma pessoa, antes de entrar para as chamadas faculdades superiores nas universidades, tinha que frequentar as faculdades de artes, onde aprendia essencialmente, nomeadamente os rudimentos de ler e escrever, gramática, etc., e depois, essencialmente, a retórica, exatamente, as chamadas sete artes liberais, e depois, essencialmente, a filosofia aristotélica. Tínhamos o chamado curso de artes, que era um curso de 3 anos e meio, onde os alunos aprendiam a filosofia aristotélica. E na altura havia um método de ensino que a uma dada altura se revelou pouco prático. O mestre chegava à aula e ditava as lições. Por isso é que ainda hoje em dia, se bem que agora já se perdeu muito, chamava-se aos professores da Universidade de Coimbra os lentes, porque são aqueles que leem, porque os mestres nas aulas liam, ditavam, e os alunos então registavam aquilo que estavam a ouvir, as chamadas postilas, equivalentes às nossas sebentas, de certa forma. E os jesuítas de Coimbra tiveram uma brilhante ideia, que foi: eles pensaram, estamos a perder tanto tempo nas aulas a ditar as lições que podiam ser aproveitadas para a discussão, portanto, porque é que não fazemos logo à partida um curso manuscrito, onde essas lições já estão escritas, assim poupamos tempo de aula, porque aquilo que se verificava é que o tempo de curso de 3 anos e meio não era suficiente para abarcar toda a filosofia de Aristóteles. Depois, então, um grupo de jesuítas ficou encarregue em Coimbra de redigir esse curso, que é o chamado, que é conhecido por vários nomes. O nome mais comum é os conimbricenses. Também o curso conimbricense, o curso aristotélico jesuíta conimbricense. E esse curso, que é um curso enorme, monumental, teve uma disseminação brutal por todo o mundo. E não foi só pela Europa, foi também pela América Latina, pelo Japão, pela China. Conheceu traduções nesse país. Grandes nomes da filosofia estudaram por ele, por exemplo, Descartes estudou por esse curso produzido em Coimbra. O próprio Karl Marx cita por 2 vezes os conimbricenses na sua tese de doutoramento. Portanto, é de facto uma página da nossa história, que foi a época da nossa história em que a nossa filosofia mais se internacionalizou. Porque, de resto, a nossa filosofia... havia um filósofo português, já não me recordo qual, que dizia que a nossa filosofia é poética, a nossa poesia é filosófica. Nós sempre fomos mais poetas que filósofos, não é? Há vários que dizem Exato. Isso. Nós sempre fomos mais poetas que filósofos. E, de facto, esta foi a época da história da nossa filosofia em que a nossa filosofia e o nosso pensamento mais se internacionalizou, e, de facto, esta obra foi depois usada nos colégios de todo o mundo. Você estuda, sobretudo, o tomo do curso da ética, exatamente, da autoria de Manuel de Góis. Exatamente, Manuel de Góis escreveu a maior parte dos tomos deste curso. Mas a mim depois impressionou-me que você, não satisfeito com isso, ainda diz que a investigação alarga-se a todo o espaço temporal da Escola Jesuíta de Coimbra. Exatamente. Isso não é um caminho para... É um caminho difícil. Para se enterrar, a fazer uma tese. Não bastava o Manuel de Góis. Exato, porque a minha ideia base eu tenho como ponto de partida da minha investigação, portanto eu quero estudar a recepção de ética aristotélica na chamada Escola Jesuíta de Coimbra. Estes jesuítas que não eram só de Coimbra, mas que tinham como centro aqui o Colégio Jesus e o Colégio das Artes. Portanto, o objetivo é estudar a recepção de ética aristotélica. Terei como base, então, este tomo escrito pelo Manuel de Góis, dedicado à ética, mas, naturalmente, podemos esgotar todo o pensamento de uma escola numa só obra. Portanto, de certa forma, esta obra consagra aquilo que são as principais linhas de pensamento e, de facto, Manuel de Góis, quando redige o curso, vai usar cursos manuscritos que já existiam antes. E, de facto, eu tenho feito o levantamento de cursos manuscritos. Nomeadamente identifiquei, por exemplo, 2 agora em Oxford, identifiquei também aqui na Biblioteca Geral, em Évora, em Lisboa, em Braga. Já consegui identificar vários cursos, que é esse o meu objetivo, identificar também os cursos que precederam a redação do curso de Manuel de Góis, para então perceber porque que o Manuel de Góis toma estas opções, se as características do pensamento de Manuel de Góis que vemos lá consagradas, se já têm antecedentes. Portanto, se podemos falar efetivamente de um pensamento conimbricense no que toca à ética aristotélica, e percebendo aquilo que veio antes do Manuel de Góis, perceber depois também o legado do Manuel de Góis para o futuro, para perceber então se
pronto, aquele desenvolvimento que Manuel de Góis da ética aristotélica se efetivamente ficou consagrado, e podemos falar de um pensamento cunimbricense no que toca à ética aristotélica, que não está só ali naquele pequeno tomo publicado no século XVI, finais do século XVI, início do século XVII, mas percorre todo este período temporal da Escola de Coimbra. Até a Reforma Pombalina. Exatamente. Até a Reforma Pombalina. E como é que vai o trabalho? O trabalho... Já vi que filologicamente já descobriu uma série de coisas. Exatamente. E cada vez que descobre uma coisa dessas fica toda excitada. Fico muito entusiasmado, sim, muito entusiasmado. E isso não lhe arranja problemas, as coisas que descobre? Arranja alguns. Pronto, isto porque, pronto, quem já fez um doutoramento sabe, ou quem está a fazer sabe, pronto, a dificuldade e, digamos, é preciso ter um grande arcabouço para aguentar, pronto, aquilo que é fazer o doutoramento, da responsabilidade, não é? Depois é um trabalho também muito solitário. Depois temos pronto, muitas hesitações, períodos também de... Não é assim tão solitário, tem o Manuel de Góis. Exato. Tem os que vieram antes dele. Exatamente, sim. É uma companhia nas suas noites. Isso sem dúvida. Mas há períodos assim de maior desânimo, e é sempre muito bom quando conseguimos encontrar material novo. E de facto, eu na minha investigação tenho assim dois grandes vetores. Um é a questão do ensino da ética aristotélica, centrando-me também no Colégio das Artes, mas procuro estudar também outros colégios jesuítas e até, eventualmente, outras ordens religiosas, como é que era feito, porque eu pretendo também, em jeito introdutório, fazer uma história da recepção da ética aristotélica em Portugal e do ensino da ética aristotélica em Portugal. Desculpem que eu às vezes perco um bocadinho no meu pensamento. Exatamente, é natural. E de facto, pronto, comecei por essa investigação mais na área do ensino, nomeadamente, por exemplo, ler os regimentos de estudos, o currículo de estudos, os vários currículos de estudo que o Colégio das Artes conheceu, e agora, por outro lado, porque uma coisa que me apercebi é que uma coisa é aquilo que está nos programas, outra coisa é aquilo que era praticado. Portanto, é preciso exatamente, é preciso complementar aquilo que são as regras, aquilo que são as regulamentações, com depois os registros que temos daquilo que era o ensino de facto das aulas. E aí temos, efetivamente, os cursos manuscritos e os apontamentos dos alunos. E esse trabalho agora que tenho feito... Existem em bom número? Existem em bom número, sim. Existem em bom número. Depois eu tenho que particularizar essa pesquisa para a ética, encontrar comentários ética. Aconteceu, nomeadamente, eventualmente, cursos ou edições do curso em que não houve tempo para estudar a ética, por exemplo. Eu já consegui identificar, pronto, uma série de manuscritos, nomeadamente do grande Luís de Molina, um grande jesuíta, ou melhor, se era bom ou mau jesuíta, não sei, mas foi um grande pensador, foi um grande filósofo e teólogo, com um impacto enorme no pensamento ibérico e europeu, nomeadamente. Do outro jesuíta, o Marco Jorge, que tem um curso em Madrid, Fernando Rebelo, que foi professor em Évora, o Martim de Melo, que foi professor em Évora também. Portanto, já consegui encontrar uma série de manuscritos. Só que depois deparamos com outra dificuldade, é que depois é preciso ver se a caligrafia do manuscrito é acessível ou não, o estado de conservação do manuscrito, e depois, quando estamos a falar em manuscritos, se eles já nas impressões usam abreviaturas, então nos manuscritos, pronto, é como os alunos também, quando estão a apontar aquilo que o professor vai ensinando nas aulas, também usam abreviaturas. Portanto, eles na altura faziam exatamente. Já se deparou com coisas absolutamente ilegíveis ou destruídas? Sim. Ou pelo menos parte, pronto, com uma caligrafia muito, muito difícil. E isso está a ser a minha batalha neste momento, e estou a ter que estudar paleografia neste momento, nesta altura, para conseguir ler os manuscritos. E às vezes temos, não é? São manuscritos muito antigos, às vezes que deram muitas voltas e podem ter manchas de tinta, ou o papel já estar muito corrido. Portanto, agora o que tenho que fazer neste período, nesta fase da minha investigação, é entrar dentro dos manuscritos, não é? Entrar dentro dos manuscritos para perceber como é que a ética foi abordada nas aulas, quantos livros de ética anicómaca de Aristóteles eles lecionaram ou não, se seguiram o modelo que Manuel de Góis depois adotará no curso cunimbricense, que é um modelo simplesmente de apresentação dos temas da ética de Aristóteles através de disputas, ou se fazem como acontece nos outros tomos do curso cunimbricense, em que o
os livros de Aristóteles são comentados passo a passo, explicados passo a passo, até com um grande nível de filológico, nomeadamente, indo até ao grego, nomeadamente. Sim. Bom, a gente fica com a sensação, em primeiro lugar, que você nasceu para fazer essa tese. Que nasceu para fazer essa tese e que está tudo certo na sua escolha. E depois fica também com a sensação que você, se tudo correr bem, e acho que tem também um enquadramento institucional muito adequado, não é? Não só entre estudos clássicos e humanísticos, tem aí trabalho para toda a vida. Isso sim, sem dúvida. Não é? Se eu conseguir trabalhar assim nesta área, está muito trabalho para fazer nesta área. Sim. Porque, aliás, porque isto foi muito bom, este projeto dos Conibricenses ter começado. Portanto, já há alguns anos que se começou a despertar para esta página dourada da nossa história, como eu gosto de dizer, que foi uma página que teve muito escondida, muito pouco estudada. Tivemos até pessoas, nomeadamente pessoas no estrangeiro, a estudá-la quando nós aqui ainda estudávamos muito pouco. Perceberam também o impacto que a filosofia conimbricense teve, e também porque naturalmente temos os jesuítas são uns derrotados na história de Portugal, portanto é natural, como diz a lenda, que a história é contada pelo vencedor. Portanto também há toda uma série de... eu não quero dizer... vou dizer preconceitos, mas eu também não quero estar aqui a tomar partidos, não é isso que está aqui em questão, mas naturalmente existe toda uma narrativa sobre a presença dos jesuítas em Portugal que impedia também, de certa forma, que se estudasse esta área de uma forma aprofundada e isenta. E felizmente nos últimos anos tem crescido cada vez mais o interesse por esta área, e para isso este projeto da publicação e edição do curso conimbricense foi altamente positivo, até porque disponibiliza o curso em português para quem não consegue entender o latim, mas sim, de facto é uma área que tem muita coisa para estudar ainda, muita coisa para estudar, o que é assombroso, de certa forma, porque uma pessoa fica um bocadinho especada a olhar para tudo aquilo, porque está muita coisa para estudar, mas por outro também é muito entusiasmante, não é? Porque tudo o que possamos fazer é inédito, não é? Já percebemos que é entusiasmante. Exato. Ouvindo. E Manuel, e então agora, no fundo você já falou disso, não é? Aquilo que acho que era capaz de passar a sua vida a estudar estas questões, ou andar pelo mundo à procura. Sim. Manuscritos. E seguramente que haverá muito. Não, isso seria muito bom até estar o legado depois noutras paragens, não é? No Brasil. No Brasil, por exemplo, também há muita gente no Brasil a estudar isto. Ainda há as praias e tudo aquilo. Exato. Mas, Emanuel, agora falando a sério, diga-nos lá, como se ninguém estivesse a ouvir, o que é que seriam os seus sonhos para o futuro, para o seu futuro académico? E não académico, é tocar guitarra até morrer, não é? Sim, exatamente, quero tocar guitarra até morrer, não quero ser um profissional da música, é como dizia o Carlos Paredes, eu gosto demasiado da guitarra para ver às custas dela. É um bocado essa ideia romântica do amadorismo. Exatamente. Do Paredes. E também não teria talento suficiente para tal, pronto, mas isto... Mas o Paredes, não sei se foi você, há tempos ali a tocar guitarra numa sessão... Era você? Não sei, toquei aqui no fórum. De um estudante, não sei se era você ou outro, dizendo que há coisas do Paredes que não são assim tão difíceis de tocar. Não sei se terei sido, mas sim, ele tem coisas também muito acessíveis. Sim, depois tem outras coisas que são... Mas que os Verdes Anos, por exemplo... Sim, são uma peça acessível. Sim. Às vezes as mais fáceis são, na verdade, as mais difíceis, porque é mais difícil dar interpretação. Aquelas improvisações dele já no fim da vida, aquilo é que deve ser mais complicado. Pois é. Bom, mas estamos a afastar do assunto, mas também não estamos. Pois, claro. Eu quero continuar a tocar guitarra. Aliás, até posso falar de um grande guitarrista que foi vice-reitor da Universidade, o Dr. Pinho Brojo, que era da farmácia, foi um grande guitarrista, e aliás, quando ele foi convidado pelo reitor Rui de Alarcão para ser vice-reitor, julgo que foi o reitor Rui de Alarcão, ele respondeu-lhe, eu aceito o convite, mas só se puder continuar a tocar guitarra. E o senhor reitor respondeu-lhe, eu não aceitaria de outra forma. E ele continuou sempre a tocar guitarra. Você já tem aí como é que se diz? Uma pessoa inspiracional. Exato. Chegar a vice-reitor, pelo menos, Exato. Sem deixar de tocar guitarra. Mas pronto, falando então da área mais académica, pronto, eu gosto muito de trabalhar gosto muito de investigação.
Gosto muito do trabalho de... Gosta deste cruzamento entre filosofia e estudos? Exatamente, sim. Sim, exatamente. Se bem que eu gosto muito das outras áreas de filosofia, gostava de explorar no futuro, por exemplo, filosofia da consciência é uma área que me interessa muito, filosofia política também me interessa muito, portanto há outras áreas que eu no futuro eventualmente gostava de explorar, mas sim, gosto muito deste cruzamento entre a filosofia e os estudos clássicos e o latim mais especificamente. Portanto, eu gostaria, sabemos que não é muito fácil, não é muito fácil neste momento em Portugal, conseguir ter uma vida confortável sendo investigador, mas eu gostava muito de continuar na investigação. Eventualmente poderia, se não conseguisse se ingrar neste mundo, trabalhar noutras áreas, como edição e publicação de textos, trabalhar numa editora, por exemplo, ou na área da cultura, também uma área que me agrada, e eventualmente também a docência é uma... também que me atrai. Estou a dar aulas este ano, de Latim 5 e 6, aqui na faculdade, e está a ser uma experiência muito positiva. Aliás, era uma experiência que eu queria ter para saber se eventualmente isso poderia ser uma possibilidade que eu poderia pôr para o meu futuro. Portanto, sim, esta área da docência e investigação seria, digamos, o que eu gostava de fazer no futuro. Gostava de fazer no futuro, sem dúvida. Bom, Emanuel, muito obrigado. Muito obrigado. Foi uma conversa interessantíssima. Já vimos também, serviu para nós percebermos que uma possibilidade de chegar à universidade pode ser uma guitarra. Exato. Guitarra de cuerda, não é? E enfim, foi um grande gosto, e esperemos que mantenha esse entusiasmo, não é? Pelo seu objeto de estudo, pelos estudos clássicos e pela filosofia. Muito obrigado pelo convite, foi uma conversa muito agradável. Obrigado. Obrigado.